presença real na hóstia santa, presença real de Cristo Jesus, Cordeiro imolado, puro e sem mancha. O Cordeiro é o Filho de Deus Criador. Eu te adoro, eu te louvo, eu te amo, eu te espero. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido irmão, querida irmã, paz e bem, é na alegria do Santo Espírito que mais uma vez aqui nos encontramos no canal para a reflexão do Santo Evangelho. Hoje a Igreja nos fala, através da sua Santa Liturgia, continuando com o Evangelho de São João, no capítulo 17, versículo do 20 ao 26. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não te rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um, como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, e para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviastes. Eu te dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes, como me amastes. Eu dei-lhes a glória que tu me destes, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita, e o mundo reconheça que tu me enviastes e os amastes, como me amastes a mim. Pai, aqueles que me destes, quero que estejam comigo, onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes estejam neles, e eu mesmo esteja neles. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amastes esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Querida Igreja de Cristo, povo amado de Deus, aqui a gente vê Jesus, ele rezando pela unidade, para que seja um. Então o desejo de Deus, o desejo de Jesus é que essa igreja a qual ele deixa nesse mundo, ela viva essa unidade, ela viva essa perfeição no amor. Por isso que o apóstolo Paulo vem dizer que se Cristo é a cabeça e nós somos os membros,
se um membro sofre, todo o corpo padece. Ou seja, se essa mão está enferma, todo o corpo sente. Se uma unha dói, todo o corpo sente. Então, é isso que Jesus quer, que nós sejamos perfeitos na unidade e no amor. Aqui ele está falando da igreja. Ele fala também que pede ao Pai que a igreja seja guardada no seu nome, que a igreja seja protegida pelo Pai, que tanto quanto o Pai o amou, que o Pai agora ama a igreja. E também ele reza por aqueles que vão acreditar através da pregação da igreja. Ele rezou pelos seus, pela igreja naquele tempo. Agora ele reza também por aqueles que vão acreditar através da pregação da igreja, ou seja, aqueles que vão ser batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e que vão fazer parte dessa igreja do Cristo. Entra dentro desta oração do Cristo, para que sejam aí perfeitos nessa unidade. Então, é o sonho de Jesus para a igreja, essa unidade perfeita. E a vitória sobre o mundo está justamente nessa perfeição de unidade. Quando vivemos essa perfeição na unidade, ou seja, quando a igreja ela caminha una na vontade de Deus, e a igreja qual nós congregamos como católicos, ela nos dá esse grande testemunho de unidade. Até mesmo nessa liturgia ela vive essa unidade. Hoje esse evangelho ele está sendo meditado em todas as igrejas católicas, não só aqui no Brasil, como também em outros países, nações onde tem aí a igreja católica. Eles vivem essa unidade na liturgia, vivenciando esse mesmo evangelho de hoje. E aqui Jesus ele pede que nós nos esforcemos para viver esse amor na unidade. É como Jesus está dizendo aqui, não adianta nada, meus irmãos, se a gente caminhar na igreja e não nos esforçarmos para viver essa unidade, esse amor. Primeiramente, como cristãos católicos, leigos, nós devemos obediência à igreja, devemos viver essa obediência. Como ele mesmo reza aqui, dizendo: naquele tempo Jesus ergueu os olhos ao céu e rezou, dizendo: Pai Santo, eu não rogo somente por eles, mas também por aqueles que vão crer em mim pela sua palavra, para que todos sejam um como tu, Pai, estás em mim e eu em ti, para que eles estejam em nós, a fim de que o mundo creia que tu me enviaste. Então, Jesus ele condiciona aqui que o mundo vai crer, que o mundo vai acolher, na medida que viver essa unidade perfeita. Essa oração que ele reza por todos, pelos apóstolos e agora por todos aqueles que vão acreditar através da pregação dos apóstolos, através da pregação da igreja. E aí ele continua: dê-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita. Então, a gente viu o Senhor tudo rezando, pedindo essa unidade, a unidade, a unidade, a unidade. Então, a vitória da igreja está na sua unidade. E aí nós lembramos quando Jesus, ele, nas suas peregrinações missionárias, quando Jesus pisou essa terra, ele andava aí evangelizando, levando a palavra às multidões. E nesse levar a palavra, Jesus se deparou com muitas realidades. Às vezes algumas pessoas possessas de demônio, outras pessoas necessitando de cura, e ele não foi indiferente. Ele, quando viu ali um doente que recorreu a ele não foi indiferente, ele curou. E muitos ele disse: seja feito conforme a tua fé. São muitos exemplos da Bíblia que Jesus realiza cura. Também há algumas realidades de pessoas possessas do demônio que foram libertas. E em um desses episódios que Jesus está ali pregando,
que o demônio ali se manifesta de alguma forma, que Jesus vai expulsa, liberta aquela pessoa da influência do demônio. Os fariseus, com inveja, dizem assim: olha, ele está fazendo isso aí pelo poder de Satanás, por Beelzebul. Como querem assim desclassificar Jesus e dizer assim: olha, ele fez bem verdade aí a expulsão desse mal, desse demônio, mas é porque ele é amigo do demônio. É porque eles são parceiros. É pelo espírito de Satanás que ele expulsa Satanás. Aí Jesus vai dizer: nenhum reino dividido contra si mesmo pode permanecer. Até mesmo Satanás, se ele se divide, ele não pode subsistir. O que é que Jesus está dizendo com isso? Que é preciso nós vivermos a unidade. Porque se a igreja não viver a unidade, ela também não pode permanecer de pé. Por isso que ele faz sua oração aqui, chamada como uma oração sacerdotal, a oração de intercessão que ele pede pela igreja. Pede por aqueles que naquele momento estão com ele ali fisicamente e pede por aqueles que ao longo do tempo que chegou a nós irão acreditar pela pregação da igreja. Se nós estamos aqui hoje como católicos, é porque a gente acreditou na pregação da igreja. E aí nós também estamos inclusos dentro dessa oração de Jesus, que derrama todas as graças, mas também pede para que vivamos a unidade, para que seja um, como eu, tu e Pai somos um, Vamos aqui recapitular novamente aqui, como ele diz aqui. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que assim eles cheguem à unidade perfeita e o mundo reconheça que tu os enviaste e os amaste como amaste a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que estejam comigo onde eu estiver, para que eles contemplem a minha glória, glória que tu me destes, porque me amastes antes da fundação do universo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes também conheceram que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e o tornarei conhecido ainda mais, para que o amor com que me amaste esteja neles, e eu mesmo esteja neles. Então, como que Jesus vai estar em cada um de nós? Se vivermos o amor, a unidade, e vivermos na presença do Senhor, nessa caminhada, na fidelidade, na obediência à Igreja do Cristo. Que possamos viver esse amor de Deus. Porque é nesse amor de Deus que nós conseguiremos viver essa unidade que o Senhor deseja de cada um de nós. Pai, para que seja um, assim como tu me amastes, tu amastes a cada um deles, porque eles acreditaram, receberam a minha palavra e agora tu os ama como me amastes. E assim como tu me enviou, eu envio eles. Eu rogo, Pai, eu peço para que viva a unidade, porque é a fundamentação, é o sustento desta missão evangelizadora que eu deixo aqui para a igreja, que vai dar a sustentação, que vai dar a firmeza, que vai dar a perseverança. E aí, meus irmãos, por isso que a igreja, ao longo de séculos e séculos, continua de pé, viva até hoje, evangelizando, levando a palavra do Cristo, porque vive a unidade. E nós, cristãos, só iremos também permanecer de pé se nós vivemos esta unidade, a união que Cristo quer da sua igreja. Não ficarmos aí nos dividindo por qualquer coisa, não ficarmos brigando, não ficarmos disputando ou competindo um com o outro, mas nos esforçarmos para viver a unidade. Viver a vontade de Deus é quando nós entendemos
que nós não estamos na igreja para ser servido, mas para servir. Viver a vontade de Deus é quando nós entendemos que nós estamos aqui na condição de servo. Servo que não questiona, mas servo que acolhe a vontade do Senhor e se coloca à disposição de colocá-la em prática. E como nós iremos ter essa força, como nós seremos fortes, como a igreja é forte, como ela tem sido ao longo dos séculos, dando exemplo, unida. Se permanecermos unidos, jamais seremos vencidos. É isso que Cristo está rezando e pedindo para a igreja. E o modelo, meus irmãos, não pense, mas até aqui está bom. Não, o modelo é a Trindade, o modelo é o próprio Cristo, o modelo, ele coloca como modelo a convivência dele com o Pai. Como eu, Pai, e tu somos um, eu quero que eles sejam também um. Que eles estejam em nós e nós neles. É essa a vontade do Senhor. Então, que nós possamos nos esforçar para viver a unidade. Tem uma canção que diz assim: onde reina o amor, eterno amor, onde reina o amor, Deus aí está. E o contrário da canção: onde não reina o amor, onde tem disputa, onde tem competição, Deus aí não está. Então, que nós possamos esforçar para viver este sonho de ouro do coração de Jesus, para que sejamos um. Um em Cristo, um no Pai, um com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Que no nosso trabalho, na nossa pastoral, no nosso movimento, no nosso exercer, ali o nosso batismo na igreja, a disposição da Igreja de Cristo, servindo em alguma pastoral, movimento, que possamos viver esse amor e essa unidade. Entendendo que, mesmo que eu seja de pastoral A, pastoral B, movimento A, movimento B, nós vivemos unidos porque fazemos parte da mesma árvore. A árvore que Jesus deu, sua videira, da mesma videira. A mesma videira, nós fazemos parte. Embora um sirva lá, na ponta do galho da árvore, o outro sirva lá na ponta do galho do outro lado da árvore, mas todos nós fazemos parte do caule, certo? E se nós nos desprendermos, iremos morrer, certo? Por mais que nós tenhamos um bom trabalho no nosso pastoral, no nosso movimento, entendamos que nós estamos ligados à igreja. Sem ela, nenhuma pastoral sobrevive. É onde nós temos toda a reverência, toda a atenção, todo o carinho e obediência aos nossos padres, aos nossos párocos, porque nenhum trabalho ele terá bom êxito diante dos olhos de Deus se não for acompanhado pelo verdadeiro pastor colocado aqui na terra para administrar e cuidar das coisas do céu aqui na terra, que é o sacerdote, que é aqui na nossa realidade paroquial o pároco. Então, que nós possamos acolher essa vontade de Deus, nos esforçar para viver esse amor e trabalharmos para o Senhor. Embora o Senhor colocou aí os pastores que vão estar fisicamente caminhando conosco, e são os olhos de Cristo no trabalho que a pastoral desenvolve, mas tudo é feito para o Senhor. Jesus tudo vê, Jesus tudo sabe, Jesus tudo sonda. Então, que os nossos corações estejam sempre dispostos a amar Jesus, dispostos a trabalhar com amor, dispostos a amar e acolher a todos, mesmo aqueles que são não tão amáveis, mesmo aqueles que às vezes são difíceis de amar, aqueles que são difíceis de conviver, mas é assim mesmo. Assim como Jesus conviveu com todos, Jesus não foi indiferente com nenhum apóstolo, Jesus não foi indiferente nem com Judas, sabendo que Judas roubava dinheiro da bolsa, sabendo que Judas tinha um projeto seu, sabendo que Judas fechou o coração ao plano de Deus e queria ali cultivar o seu projeto, mesmo sabendo de tudo isso.
Jesus nunca tratou Judas com indiferença. Jesus sempre o amou e o acolheu e deixou livre, né? E nesse livre-arbítrio, Judas escolheu o caminho da perdição, como qualquer um de nós, né? Temos o livre-arbítrio de escolher o caminho qual nós queremos, né? Embora Cristo se coloque como caminho. Eis, eu sou o caminho. Eis-me aqui, estou à porta e bato. Mas ele deixa livre. E nessa liberdade, nesse livre-arbítrio, o apóstolo Judas Iscariote escolheu trair Jesus. Que nós não escolhamos trair Jesus, mas viver esse amor que ele nos pede. Viver a alegria no serviço, viver a doação no serviço, porque somente nós iremos chegar aonde Deus quer que chegamos, a receber a salvação que ele conquistou. Porque não adianta nada trabalharmos, e um dia, quando a gente partir daqui, o trabalho que a gente fez para o Senhor na igreja dele aqui na terra não serviu para entrar no céu. Ora, como, Pedro, isso pode acontecer? Pode acontecer. Pode acontecer se nós fazemos unicamente para mostrar ou se amostrar para o mundo o que fazemos. Quando nós nos preocupamos meramente com os olhos do mundo, com o que o povo vai pensar, dizer, aplaudir, louvar, né? E não nos preocupamos com os olhos de Deus, ou seja, não nos preocupamos com o interior do nosso coração, não nos preocupamos com uma verdadeira conversão que venha de dentro para fora, que nos leve a uma luta cotidiana, todo santo dia, para viver essa unidade e esse amor, então não adianta nada. Por isso que Jesus diz, ame, porque quem tem o meu amor no coração, quem vive o amor, vai saber trabalhar para o Senhor. Então, quando nós trabalhamos com amor no coração, para o reino de Deus, nós vamos saber trabalhar. Quando nós não trabalhamos com amor, a gente não vai fazer um bom trabalho. A gente vai ferir, a gente vai magoar, a gente vai fazer acepção de pessoas, a gente vai acolher um, desprezar outro, e aí por diante, porque isso é do humano. Mas quando nós permitimos que esse amor de Deus entre no nosso coração, quando nós permitimos que esta oração que Jesus agora ele faz, ela chegue ao meu coração, me abrindo essa oração, e aí um esforço de viver essa vontade de Deus, de viver essa unidade na obediência à igreja, na obediência àqueles que o Senhor colocou aqui na terra como meus superiores, aí sim eu chegarei a essa perfeição que Jesus quer. Porque não adianta dizer assim, eu amo Deus e odeio o meu irmão que não vejo. Também não adianta dizer, eu obedeço a Deus e não obedeço ao Padre. Mentira. E obedeça a Deus e não obedece ao seu pastor visível que o Senhor colocou aqui na terra. Então isso é mentira. Certo? Então a obediência a Deus, ela está condicionada à obediência aos nossos verdadeiros pastores e autênticos pastores, que são os nossos párocos, né? Apesar da gente participar de um grupo, uma pastoral, ter um coordenador A, coordenador B, e a gente também tem a obediência ali no movimento que nós fazemos parte, mas existe um pastor acima desses pastores de grupo, de movimento, que é o pároco no qual nós devemos essa obediência, né? E para que o nosso trabalho desenvolva e frutifique, né? E chegue a essa graça que Jesus quer da unidade, é preciso viver a unidade na obediência, a unidade à igreja, a obediência à igreja. Jesus foi obediente em tudo ao Pai. Jesus foi obediente em tudo ao Pai. Obedeceu o Pai, né, e se entregou à morte de cruz, por amor e obediência. Então, a igreja recebeu a mesma missão do Cristo, caminha na obediência. E nós, como igreja de Cristo, trabalhando na igreja, nós também devemos viver essa obediência. Então, que eu e você possamos abrir o nosso coração a viver essa obediência no serviço a Cristo. Não estou na igreja para fazer a minha vontade, mas a vontade de Cristo. E como se conhecer essa vontade de Cristo? Não eu sendo agora um intérprete da palavra e dizendo que essa é a vontade de Cristo, mas a vontade de Cristo se dá a conhecer através da sua igreja, ou seja, aquilo que a igreja nos orienta, aquilo que o catecismo, o magistério da igreja, a tradição nos orienta. Que nós possamos viver e viver bem na unidade e na obediência à nossa caminhada. E assim o nosso trabalho de evangelização, na nossa pastoral, no nosso movimento, vai frutificar.
E assim nós vamos entender que mesmo aqui, nesta árvore, lá na ponta do galho do lado direito, e eu vejo a outra pastoral que está lá na ponta do galho do lado esquerdo, vamos viver a unidade frutificando para a mesma árvore, que é a igreja, e vivendo esse amor e essa harmonia na alegria de ser de Cristo e de servir a Cristo aqui neste mundo. Querido irmão, querida irmã, aqui foi mais uma reflexão no canal. Que a graça de Deus esteja sempre no meu e no seu coração, gerando em nós essa disposição de viver esse amor e essa unidade. Fica com Deus que eu vou com Ele e até a próxima oportunidade, se assim nos permitir. Paz e bem.